Olá, boa tarde. Oi, Simone. Boa tarde. Já vou aceitar a sua participação. Só aguardar mais uns minutinhos para o pessoal entrar. Boa tarde, Emanuel. Olá. Me escuta bem? Me vem bem? Tranquilo? Olá, boa tarde. Vamos chegando. Ok. Muito bom. Guardar mais uns minutinhos. Bom, aproveitar para falar sobre o nosso projeto, né? A gente tem feito nesse mês de junho, mês do orgulho LGBT+, uma série de lives com temáticas diversas que se interrelacionam à comunidade, à população LGBT. Já falamos sobre várias coisas, né? Já passaram várias pessoas aqui. As nossas lives ocorrem sempre às terças, quartas e quintas, às 20 horas no Brasil e 19 horas na Flórida. E aos sábados, às 14 horas aqui no Brasil e 13 horas da Flórida. Hoje nós vamos contar com a presença da Simone. Ela vai falar pra gente um pouco sobre PEP e PrEP, né? O tema da sua apresentação é "E agora? Vou de PEP ou PrEP?" Para a gente entender um pouco mais o que significa cada uma dessas nomenclaturas, o que elas carregam, né? Enquanto conceito, enquanto estigma também, em alguma medida. A Simone já me pediu aqui para participar, vou aceitá-la e aí a gente conversa um pouco mais, tá bem? Simone, estou te aceitando. Guardar só um minutinho. Boa tarde para todo mundo. Olá, Simone, boa tarde. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ah, beleza. Então, boa Pessoal, vocês tarde para todo escutam mundo. a Simone bem também? Deem um retorno pra gente, por favor. Pessoal, tudo Oi? certo com o nosso áudio? Acredito que esteja tudo bem, Simone. Se alguém tiver alguma questão, Manuel disse que sim, ok, Ah, ok. perfeito. Só lembrando, pessoal, quem tiver alguma colocação para fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Vocês podem fazer na caixinha de interrogação, tá logo embaixo. E aí, ao longo que a Simone for falando, a gente vai deixar um minutinho final para a gente responder essas questões, essas dúvidas. A interação de vocês é muito importante para a gente. O pessoal te escuta bem, Simone? É que o Paulo, inclusive, pode ficar à vontade também, se quiser interromper enquanto eu estiver falando, fique à vontade, tá? Se quiser deixar para o final, como vocês acharem melhor. Ok, sem problemas. Então, assim, sem mais delongas, passar a bola para você. O Just Love está com você agora. Fica à vontade para se apresentar para a Tá, gente e dar joia? sequência da apresentação da forma que for melhor para você, por Tá favor. bom. E Bem, mais do que isso, antes te agradecer, muito importante também, por aceitar esse convite, pela participação, por discutir um tema tão caro, tão importante, tão necessário ainda de ser discutido. Muito obrigada. eu que agradeço imensamente o convite de vocês. Eu estou extremamente lisonjeada de ter sido convidada, porque realmente, assim, eu sou farmacêutica, eu trabalho já há uns bons anos esse universo do HIV/AIDS, ele já permeia assim a minha vida.
tenho um amor imenso pelo que eu faço e tenho o maior prazer em compartilhar conhecimento, em tentar popularizar algumas informações que eu considero extremamente importantes e trabalhar para colocar abaixo vários estigmas que ainda existem em relação a esses temas, né? Certeza. Então, na verdade, eu preparei alguns slides porque a intenção de preparar uma apresentação foi porque quando eu publiquei nas minhas redes sobre a live, muitas pessoas perguntaram o que é PEP, o que é PrEP, e a gente ainda se pega ainda, porque quando a gente trabalha com esse tema, a gente acha que é muito comum e que todo mundo sabe, né? Que é uma coisa assim, para o nosso dia a dia é muito comum. Então Sim. eu quis primeiro tentar passar algumas informações. Eu sei que para muita gente vai ser um pouco repetitivo, porque já sabe, já conhece, mas é só para poder tentar abarcar essas pessoas que ainda não têm conhecimento acerca dessas políticas, né? Que na verdade são políticas de saúde. Sim. Então eu vou é, vou compartilhar minha tela do computador com vocês, fazer a apresentação, vocês vão então ficar vendo a tela do computador e me ouvindo, mas sintam-se à vontade para me interromper e perguntar se precisarem durante a apresentação, tá? Então, eu sou Excelente. farmacêutica, eu trabalho hoje como farmacêutica da UDM, do CTA SAI Sagrada Família, em Belo Horizonte, no atendimento a pessoas que vivem com HIV, e eu sou doutoranda da UFMG na Faculdade de Farmácia e trabalho em pesquisa relacionada ao HIV também. E espero que a gente possa aí ter um tempinho aí bastante proveitoso em relação a esse assunto. Aí Sim. você me fala se ficou ok para vocês, Ok. se vocês estão vendo o computador direitinho. Para mim está tudo certinho. Então tá. Então vamos lá. Pessoal, fale por favor se vocês conseguem ver bem os slides da Simone, é importante para gente, né? Eu vou passar o primeiro slide, que aí vocês me falam se tá ok, tá? Ok. Então aí a gente quer falar hoje sobre PrEP e sobre PEP, que na verdade são estratégias de proteção, né? Proteção em relação ao vírus HIV, e que são estratégias extremamente importantes. Então, quando a gente fala, posso continuar, Paula? Tá ok para Pode você? sim, pode Tá. seguir, tá tudo certinho. Então, quando a gente fala do vírus HIV, a primeira coisa que me passa na cabeça e que me preocupa é a dificuldade que algumas pessoas ainda têm de fazer essa diferenciação entre HIV e AIDS. AIDS é um tema, é um nome que ainda carrega muito estigma com ele. Então as pessoas ainda falam, fulano tem AIDS. Então as pessoas ainda não entenderam que uma pessoa que vive com HIV, ela pode viver com HIV e nunca ter um quadro de AIDS. Então, o quadro de AIDS é um quadro de adoecimento, quando a pessoa não tem ciência do diagnóstico de HIV dela, ou quando ela não iniciou o tratamento ainda, e ela adoece por infecções oportunistas. Então, é um quadro de adoecimento relacionado ao HIV. Né? Mas não necessariamente, isso aí não é o foco da live hoje, mas eu só queria deixar assim essa diferença, que é uma diferença que muitas pessoas ainda confundem, né? Sim. Então, quando eu falo de HIV/AIDS, eu preciso ter em mente essa questão das categorias de exposição, porque a gente precisa entender que hoje a gente tem uma epidemia que é concentrada em populações vulneráveis. Então, mais na frente a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, a equidade que a gente fala dela no sistema de saúde. Eu preciso tratar os diferentes de forma diferente, eu preciso fortalecer e fornecer estratégias diferentes para aquelas populações que necessitem mais dela. Então, eu não posso tratar tudo da mesma forma, né? Porque senão eu não estou tratando com equidade. Então, se eu quero fornecer um fator de proteção maior, eu preciso acertar o alvo, né? Então, eu preciso estabelecer estratégias que possam fazer com que eu acerte esse alvo e forneça um fator de proteção maior para essas pessoas. E aí, falar comigo que a estratégia é não fazer sexo, não vai rolar, né? Então, Sim. assim, é muita hipocrisia falar que, não, nós vamos prevenir gravidez na adolescência, falando para as adolescentes não fazerem sexo. Não sei o que. Isso aí é a coisa mais ridícula, assim, sinceramente, na minha opinião, que eu já ouvi. Então, inclusive agora em contexto de pandemia, eu até ouvi uma aula essa semana do professor Alexandre Moura, que é um infectologista, e ele fez uma colocação muito interessante,
que a gente vai ter que começar a ter estratégias de sexo durante a pandemia, porque não adianta, isso vai se estender durante um bom tempo e não adianta ficar pensando que todo mundo vai ficar em isolamento e que não vai rolar sexo de jeito nenhum, né? Então, Sim. assim, a gente precisa começar a pensar nessas coisas, inclusive em um contexto pandêmico que a gente está vivendo hoje. E aí, quando a gente fala, então, em PEP, PrEP, em HIV, a gente está falando de uma estratégia que é uma estratégia combinada, ou seja, não é uma coisa sozinha que vai resolver. Quando a gente fala assim, tem que usar preservativo, a gente sempre vai falar tem que usar preservativo, até porque é um método que previne várias infecções sexualmente transmissíveis ao mesmo tempo. Então, é um método de barreira e tal, mas a gente tem que falar em outras estratégias que a gente chama de prevenção combinada. Eu gosto muito essa mandala é do Ministério da Saúde, eu gosto muito dela, até porque as cores assim, me agradam, né, e tudo, porque chama mais atenção. Mas a gente precisa pensar nessa prevenção combinada e nessas estratégias todas para poder alcançar os objetivos que a gente precisa, que é interromper esse ciclo de transmissão do HIV. Sim. E aí, o que a gente pensa então? PrEP. A PrEP é uma estratégia que antecede o relacionamento. Então, é uma estratégia que é usada antes, então ela é preventiva. A PEP é uma estratégia que é usada após uma exposição de risco. Então, diferenciar essas duas coisas e saber aonde eu vou me colocar em relação a essas duas estratégias, ou seja, aonde eu me encaixo. Qual é a melhor estratégia para mim se eu precisar dela? É importante a gente conhecer e a gente disseminar esse conhecimento, né? Sim. Então, a coisa que eu mais vejo dúvida isso que eu vou falar agora está lá no protocolo de PEP do Ministério da Saúde e é interessante a gente falar e esmiuçar um pouco, porque as pessoas chegam no serviço com muita dúvida em relação à exposição. Então, eu preciso conhecer pelo menos um pouco, saber se o material biológico é de risco para a transmissão do HIV, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, se o tipo de exposição é de risco para a transmissão do HIV. Esse é super importante. Se o tempo transcorrido, isso aqui eu estou falando da PEP, tá, gente? Desculpa, primeiro eu vou falar da PEP. Se o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento dessa pessoa é menor que 72 horas. Por quê? Porque quanto mais rápido o paciente faz uso da PEP, entre a exposição e o início do uso do medicamento, mais efetiva ela é. Então, a efetividade do medicamento ela vai reduzindo conforme as horas vão passando. E não existe nenhuma evidência científica de que após 72 horas de exposição, o medicamento vai ter alguma ação. Então, todos os trabalhos publicados, todas as pesquisas feitas mostram isso claramente. E às vezes as pessoas chegam no serviço com um tempo de exposição maior que 72 horas, elas querem usar o medicamento e, na verdade, usar o medicamento vai ser só expor essas pessoas à toxicidade do medicamento e não vai ter efetividade, né? Então a gente precisa também divulgar essa informação, que existe prazo após uma exposição. E a gente precisa saber, tem sempre esse questionamento, mas por que eu tenho que fazer os testes antes de usar a PEP? Então, se a pessoa chega num serviço hoje que fornece a PEP, o ideal, e mesmo que esse serviço seja uma UPA, porque final de semana, por exemplo, aqui no Brasil, quem fornece a PEP são as UPAs, né? Então, a gente já passou por algumas situações, como profissionais em UPA são profissionais que a gente chama de, às vezes, de RPA, são médicos que não têm muita habilidade com essa questão da PEP e tudo, da pessoa começar a usar o medicamento sem fazer o teste. É muito importante, antes de usar a PEP, que eu conheça o meu status anterior àquela exposição. Quando eu faço aquele exame, eu não estou me referindo à exposição que eu tive naquele momento. Eu estou me referindo ao meu status anterior. Por quê? Eu posso ser uma pessoa que vive com HIV e que não sabia, né? E aí, se a gente inicia um medicamento para PEP, para uma pessoa que, na verdade, já é uma pessoa que vive com HIV e não sabia, a gente vai perder todos os exames iniciais dessa pessoa em relação à carga viral, CD4, o acompanhamento dela vai ficar todo comprometido, não vou ter feito os exames basais. Então, assim, ao invés de ajudar a pessoa, eu posso estar atrapalhando ela. Né? Então é importante fazer os exames, os testes rápidos, antes do início da PEP.
Se todas as respostas para esses itens forem sim, é que a PEP para o HIV está indicada, né? E aí, o que é uma exposição com risco? Que tipo de exposição coloca em risco em relação à transmissão do HIV? As exposições percutâneas, aquelas causadas por agulhas, instrumentos pérfuro-cortantes ou cortantes, as membranas mucosas, ou seja, exposição sexual, respingo em olho, nariz, boca, as cutâneas envolvendo pele não íntegra, ou seja, quando tem alguma dermatite ou alguma ferida aberta, e aí não só para o HIV, como para... Aí aqui a gente está falando também outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Mordedura com presença de sangue, aí o risco é tanto para quem mordeu quanto para quem é mordido, pode ser para os dois. E aí, exposição sem risco para transmissão do HIV. Então, sem risco, quando cutânea exclusivamente com pele íntegra, ou seja, não tem nenhum risco. Em mordedura sem a presença de sangue também não tem risco quando eu não tenho contato com aquelas membranas mucosas, né? E quando a gente fala então da PEP, qual que é o esquema preferencial para uso na PEP? É o mesmo esquema que a gente usa hoje para início de tratamento da maior parte das pessoas que vivem com HIV. É um comprimido de dolutegravir, que é esse comprimido amarelinho que vocês estão vendo aí na foto, e um comprimido de tenofovir com lamivudina, 300 com 300 miligramas. Então é uma dose fixa combinada, um comprimido que tem 2 medicamentos, que é esse branquinho. Então, um comprimido de cada, uma vez ao dia, durante 28 dias. E aí é realmente importante a regularidade. Se você quer que a PEP realmente funcione como é necessário, como, né, precisa fazer o tratamento direitinho e seguir as orientações. Então, assim, quando a gente dispensa a PEP, a gente sempre orienta o horário melhor de tomar, os comprimidos e tudo. Então, eu prefiro sempre pela manhã, tá, gente? Depois do café da manhã, eu acho o melhor horário para tomar dolutegravir com 2 em 1. E a PrEP, que é a profilaxia pós-exposição, o esquema preferencial dela é com 2 medicamentos, então não é o mesmo esquema que a gente usa para tratamento do HIV, o tenofovir e a entricitabina, que estão em dose fixa combinada, um comprimido ao dia, e a estratégia que foi adotada aqui no Brasil é uma estratégia de uso contínuo dos comprimidos. Quando a gente tem que pensar que o HIV, tanto no Brasil como no mundo, é uma epidemia concentrada em alguns segmentos populacionais, né? Quando a gente fala de prevalência do HIV na população em geral, a gente está falando de prevalência em 0,4% da população, e isso é muito diferente em outros grupos, né? Em homens que fazem sexo com homens, usuários de droga, profissionais do sexo, pessoas trans. Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente coloca um olhar diferenciado em mulheres profissionais do sexo, 4,9% de prevalência de contaminação pelo HIV. Em pessoas que usam droga, e aí eu estou tirando aí, exceto álcool e maconha, outras drogas, 5,9%. Em gays e homens que fazem sexo com homens, 10,5%. E em pessoas trans, 32,1%. Então, se a prevalência do HIV é tão diferente assim em populações, eu preciso ter estratégias diferentes para tentar interromper esse ciclo de transmissão do HIV nessas populações. Então, e principalmente quando eu penso, isso aí chama muito a minha atenção atualmente, inclusive é um fator que tem aumentado, infelizmente, a transmissão vertical do HIV, ou seja, crianças que estão nascendo de mães que não estão fazendo o tratamento e que se contaminam durante a gestação. A gente tinha esse quadro super controlado no Brasil, e esse dado aí é um dado que tem refletido nessa questão da transmissão vertical. Que entre pessoas que usam crack e similares, a gente tem 5% de prevalência de contaminação pelo HIV. Mas quando a gente pega os usuários de crack e segmenta entre usuários homens e mulheres, os homens têm 4% de prevalência e as mulheres 8%. Então a gente vê aí a vulnerabilidade, né, das mulheres que estão aí nessa condição de uso de droga e a vulnerabilidade maior dessas mulheres em relação à contaminação pelo HIV. Recorte de gênero, né? Tá bem Exatamente, presente. muito presente, inclusive, assim, na prática, sabe, de trabalho, a gente vê muito, porque infelizmente elas trocam muito mais o sexo para obter a droga, então elas se expõem muito mais que os homens.
Isso é um quadro que a gente precisa ter um olhar diferenciado sobre ele. A gente precisa de lutar por políticas públicas que mudem esse quadro, né? Então, assim, é uma coisa que é sempre conjunta, é do poder público, mas realmente sempre com a nossa cobrança enquanto população, enquanto pessoas que têm vivência com essa situação, né? Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, não. E a gente tem também a questão das pessoas que têm parceria sorodiscordante para o HIV. Bem, em relação a isso aí, hoje a gente tem uma coisa muito boa, fantástica, que eu acho, que é se as pessoas estão em tratamento para o HIV, elas têm carga viral indetectável e usam o medicamento corretamente, elas não transmitem HIV. Então, o uso da PrEP para pessoas que têm parceria sorodiscordante é uma escolha como um fator de proteção a mais. Então ela é indicada, sim, para quem tem parceria sorodiscordante, mas o grande X da questão que eu acho é que a pessoa que vive com HIV esteja em uso correto do medicamento, porque se ela tem carga viral indetectável, ela não vai transmitir o HIV para o parceiro ou para a parceira. Só que só pertencer a esses grupos de exposição não caracteriza, né? A esses grupos não caracteriza exposição frequente. Então, assim, na verdade, eu preciso considerar várias coisas. Frequência de relação sexual com parceria eventual, a quantidade e diversidade de parceiros, históricos de infecções sexualmente transmissíveis. É muito importante isso, gente, porque se eu percebo uma pessoa que tem um histórico repetitivo de outras infecções sexualmente transmissíveis, e aí a gente tem hoje uma epidemia de sífilis, né? A gente tem gonorreia super resistente, HPV. Então, se a gente percebe isso, a presença de outra infecção sexualmente transmissível pode aumentar em até 7 a 8 vezes o risco de contaminação pelo HIV. Porque eu tenho ali uma porta aberta, né? Então, assim, a pessoa está mais exposta e fica mais fácil essa contaminação. Quando é alguém também que a gente percebe que vai ao serviço com buscas repetidas de PEP. Então, a pessoa vai lá buscar PEP por repetidas vezes. Essa é uma pessoa que precisa ser orientada, que talvez a PrEP seja a melhor estratégia para ela e não a PEP. E em contextos de troca de sexo por dinheiro, como eu falei, por droga, moradia, né? Essa pessoa realmente está mais exposta. Quando então o Brasil colocou a PrEP, o mundo começou a usar a PrEP, que é uma estratégia antes da pessoa ser exposta, ela veio como uma estratégia que tenta unir essa ponte aí, que tenta dar um acesso melhor para populações que são mais vulneráveis à exposição pelo HIV. No entanto, não só no Brasil como no mundo, essa ponte aí ela ainda está quebrada no meu ponto de vista. Por quê? Porque a gente não está conseguindo fazer com que essa estratégia chegue às populações que a gente realmente precisa atender. Ela é uma estratégia que tem sido ainda a forma de divulgação dela, ela não tem atingido quem a gente precisa em relação a proteger essas pessoas, sabe? Então eu acho que a gente ainda tem que pensar e conversar sobre isso mesmo nos grupos, e conversar com os amigos e divulgar as informações. Então, quando a gente fala na PrEP no Brasil, isso são dados do Brasil, de 8.108 pessoas que tinham iniciado PrEP, por exemplo, 80% eram gays e homens que fazem sexo com homens, 43% entre 18 e 29 anos de idade, então é uma galera jovem, né? Só que esse dado aqui é interessantíssimo para a gente avaliar. 77% tem 12 anos de estudo ou mais. E, na verdade, a gente não está atingindo ainda pessoas trans como a gente precisaria, profissionais do sexo como a gente precisaria, porque essas pessoas elas estão muito marginalizadas ainda na nossa sociedade, com menos acesso à informação, e a gente tem uma quantidade de PrEP hoje que é limitada também. Essa estratégia não é uma estratégia como a PEP, que já está mais bem estabelecida, e a pessoa chega e ela consegue ter acesso mais fácil. A PrEP não. A PrEP hoje tem uma fila de espera, né? Então, a PrEP que foi disponibilizada, na verdade, foi disponibilizada para pessoas que tinham mais acesso à informação mais rápido, né? E limitou um pouco o acesso para outras pessoas. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa ainda
ficar cobrando e discutir, porque nos países que chegaram muito perto da meta 90-90-90 da Organização Mundial de Saúde, que significa o quê? Que 90% das pessoas que vivem com HIV tenham ciência do seu diagnóstico, dessas, 90% estejam em uso de terapia antirretroviral. E dessas que estão em uso de terapia antirretroviral, 90% estejam com carga viral indetectável, mesmo assim, entre as populações-chave, continua havendo transmissão do HIV. E o uso da PrEP nesses países fez com que reduzisse. Então, realmente, ela já se mostrou como uma estratégia eficaz na redução, né, dessa cadeia de transmissão do vírus. Sim. Então, esse aí, na verdade, pessoal, é o que eu trouxe, assim, eu não queria gastar muito tempo com isso, porque eu queria que a gente conversasse mais, né? Então, foi o que eu trouxe de slides. Aí, agora eu vou abrir para a gente conversar, se vocês tiverem afim de conversar a respeito, as dúvidas e o acesso aos lugares. Então, na verdade, assim, se vocês quiserem perguntar, vai ser um prazer tentar responder. Não tenho nenhuma pretensão, né, Paula, de saber tudo, né? De saber tudo, de jeito nenhum, que eu não sei, eu já falo mesmo. Mas o que eu puder responder, o que a gente puder conversar, vai ser ótimo. Excelente, Simone. É uma construção, né? É um dos vários assuntos que não se esgota facilmente, né? Com Tá sempre certeza. mudando. A aderência de pessoas faz com que o olhar para o dispositivo ou para a medicação possa mudar e se atualizar também. Então, acho que isso é muito importante, essa disposição para construir, criar esse conhecimento da melhor forma possível. Vamos juntas. Já Com certeza. temos algumas perguntas aqui Então, já. vamos lá. Só para marcar que mencionaram, enquanto você falava, a questão do uso repetitivo também, que pode deixar a pessoa com mais risco. Uso repetitivo de quê? Da PEP? A pessoa não fez a diferenciação de qual dos medicamentos, mas eu acredito. Na hora você estava falando sobre a PrEP. Foi esses Sobre a momentos PrEP? finais. Bem, não sei. Bem, uso repetitivo por exemplo, o que acontece? Quando a pessoa usa a PrEP, ela está usando 3 medicamentos, na verdade. São 2 comprimidos, 3 medicamentos. Então, ela tem uma carga maior de toxicidade, de possibilidade de ter reações adversas ao medicamento. Então, ficar usando a PrEP de forma repetitiva acaba sendo pior para o organismo dela do que usar PrEP. Pode ser a isso que a pessoa está se referindo. Não sei se eu tô atendendo a pergunta dela. Mas eu sempre me preocupo, sabe, Paula, quando a pessoa faz uso repetitivo da PrEP, principalmente se ela não faz exames de função renal, exames de função hepática, sabe? Porque tem toxicidade desses medicamentos, então a gente precisa ficar alerta em relação a isso. É uma estratégia super importante para a gente usar, mas a gente precisa saber usar da forma que seja mais correta, no sentido de deixar a gente mais seguro, né? Sim. Então, às vezes fica parecendo chato, a gente fala com a pessoa, olha, você tem que vir, colher exame, porque, por exemplo, quando a gente atende o paciente para PrEP no serviço, a gente não só fornece o medicamento, né? Faz os testes, ele passa por um aconselhamento, por uma consulta, recebe os medicamentos e o pedido de exame para ele fazer preferencialmente no dia seguinte. Então, a pessoa precisa ter esse cuidado com ela mesma, porque não é com o serviço, é com ela mesma, né? É amor próprio. Para conseguir acompanhar de como que está a interação desse medicamento com o corpo daquela pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. E se o corpo dela está preparado para receber aquele medicamento, Sim. Na verdade. Porque às vezes ela tem um problema na função renal, por exemplo, que não sabia. Às vezes tem um tempo que ela não faz exame, e aí se ela começa a usar o medicamento, pode piorar esse problema dela. Então, assim, é para dar segurança, porque caso a gente veja alguma alteração nesse exame, existem outros medicamentos que a gente pode abrir mão deles também. Então, de repente, é só fazer uma troca no medicamento, que é o que acontece, por exemplo, quando é uma gestante, a gente usa um medicamento que é diferente, quando é uma pessoa que faz uso de algum medicamento que tem interação. Então, é importante você informar também, olha, eu faço uso contínuo de medicamento assim, 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 para a gente poder adequar a PEP a um medicamento que a pessoa possa usar com segurança. É excelente pensar nessa possibilidade, porque por mais que haja o tratamento universal, que é preparado, cada corpo, cada história e experiência vai reagir de uma forma distinta, e o serviço dá conta disso, né? De pensar nessas especificidades. Vamos pensar, por exemplo, uma coisa que eu já vi acontecer no serviço, que a pessoa tenha uma exposição
com alguém que sabidamente é uma pessoa que vive com HIV e que, por exemplo, esteja em uso irregular dos medicamentos. Aí é importante a gente ter, por exemplo, quando a gente tem acesso a qual esquema essa pessoa está em uso, porque a gente adequa a PrEP dessa pessoa para essa característica, para essa exposição específica. Então, quanto mais informações a gente tem, fica mais fácil proteger essa pessoa com a PrEP. Sim, excelente. E aí, aproveitando um gancho nisso que você está trazendo, em relação aos efeitos colaterais dos medicamentos, você consegue dizer um pouco para a gente? E contraindicações Sim. também, Sim, por consigo. favor. Olha só. Aí, quando eu tenho mais manejo com a PrEP do que com a PrEP, mas a PrEP também, um dos medicamentos, eles são muito parecidos, né? Porque o tenofovir e a entricitabina, o tenofovir está no esquema da PEP, né? E está lá na PrEP, e a entricitabina, vamos dizer que é um medicamento muito parecido com a lamivudina, que está lá na PEP também. Mas da PEP, do dolutegravir e do tenofovir e lamivudina, que são os dois medicamentos que a gente usa hoje também como início de tratamento, né, para HIV, são medicamentos extremamente bem tolerados em relação aos esquemas que a gente tinha anteriormente. Então, para uso na PEP, eu acho que vai ser muito pouco os efeitos que a pessoa pode ter durante 28 dias, que é um tempo curto. Eu sempre aconselho tomar de manhã, eu gosto mais de manhã, porque essas reações ao medicamento pode ser uma coisa que eu posso usar o mesmo medicamento que você, eu sentir uma coisa e você outra. Sim, Porque a gente é diferente, né? Então, eu acho que a insônia é uma coisa que pode acontecer, então por isso que eu gosto dele de manhã, a não ser que a pessoa tenha uma rotina trocada. Então eu sempre pergunto, você tem aquela rotina que você dorme à noite, trabalha durante o dia? Porque às vezes a pessoa tem uma rotina trocada e aí fica tudo, né, dançado. sim, Então, se você tem essa rotina, você vai tomar de manhã, porque em alguns pacientes pode dar insônia. Pode dar dor de cabeça, então uma dor de cabeça que não é muito forte, mas é uma dor de cabeça que pode ocorrer nos primeiros dias, e eu sempre falo, pode usar o analgésico que você tem hábito de usar, não tem problema nenhum. Agora, os efeitos que mais são preocupantes para mim, assim, são efeitos de longo prazo e que na PEP não vai acontecer. Só quando a pessoa toma PEP repetidamente, sim. entendeu? Então, assim, eu já vi situações, por exemplo, de pessoas que estavam numa parceria soroscordante, não conseguiram acesso à PrEP e estavam lá indo buscar a PrEP repetidamente. Então, assim, eu entendo a situação da pessoa, mas também a gente precisa tomar os cuidados e orientar as pessoas de que o uso da PrEP, ele traz mais reações ainda do que a PrEP, porque o pessoal da PrEP está muito bem acompanhado, sabe, Paulo? Quando a pessoa está na estratégia da PrEP, é um acompanhamento contínuo, ela vai fazer exames, ela vai ser acompanhada em relação a reações adversas de longo prazo. Então, ela fica mais cercada de cuidado do que a PrEP. Sim. Sabe? Então, assim, os medicamentos são muito bem tolerados. Existem outras reações que podem acontecer, sim, reações gastrointestinais que são muito, muito comuns em uso de medicamento, mas realmente nesses 28 dias eu acredito que é um dos esquemas mais bem tolerados que a gente já teve até hoje. Importante. Até falaram numa das perguntas aqui como que é bom e importante falar sobre esse assunto, que ainda é muito tabu, e a gente precisa normalizar que é normal viver com HIV, é possível ter uma vida funcional, né? Com certeza, normalíssima, Sim, sim. Eu arrepio quando eu falo nisso, sabe? Assim, é sério, que é uma coisa que eu falo isso com todas as pessoas que eu atendo, né? Eu atendo os inícios de tratamento do serviço, no serviço onde eu trabalho, e aí o que sempre me emociona quando eu penso nisso é que o que eu mais quero é mostrar para essa pessoa que viver com HIV não faz dela ninguém pior. Não faz dela isso que ela vai. Eu costumo brincar que tem um estudo que mostra que homens que vivem com HIV e fazem o seu tratamento corretamente vivem mais que homens que não vivem com HIV. Aí eu falo assim, não estou dizendo que você tem que pegar HIV para viver mais, não é isso. Mas isso é uma excelente notícia, isso é sim, sim. fantástico, né? Porque o homem, eu falo que é uma raça diferenciada assim, em relação a ir a médico, por exemplo, né? Não gosta de ir a médico, não gosta de Há fazer essa exame, resistência, né? Já papapá, mostra. Agora, se é um homem que vive com HIV, ele obrigatoriamente precisa fazer o controle, faz exame e tudo, então ele se protege mais. Se surge alguma comorbidade, ele vai ser tratado mais rápido, então Sim. por isso eles estão aí com essa longevidade aí Sim. maior, Já né? está preparado porque está atento aos seus processos de Exatamente, saúde. exatamente, é isso aí. Então a É gente isso pode até aí. pegar enquanto um aprendizado. Olha,
reprodutivo. É É, importante é buscar serviço de importante, saúde, com gente. Usem o certeza, com certeza. SUS, porque ele está aí, ele é maravilhoso, ele tem muitas Nossa, coisas para oferecer. A gente precisa levantar essa bandeira com sempre. certeza, com certeza. Sim. Né? E aí, Tem mais aproveitando, perguntas? estou Pode pegando falar. o gancho das perguntas Claro. que se adequam ao que a gente está discutindo. Aham. Essa própria questão, talvez, né, sobre como é feito esse uso e como que, no sentido de efeitos colaterais, e aí você faz um marcador específico de pessoas que utilizam crack, por exemplo. Para mulheres é mais intenso, o risco de exposição é maior. Você sabe dizer se tem alguma questão em relação a... Porque pessoas trans, elas entram como grupo de risco, que você colocou no início, né, naquele marcador. Elas ficam mais expostas, né? Elas estão mais expostas. E aí, no caso, você tem um recorte específico? Seriam pessoas que talvez estejam em processos enquanto profissionais do sexo, Sim, talvez? sim. Porque a gente A sabe, essa. né, que infelizmente, principalmente para pessoas transmasculinas, que o mercado de trabalho no geral é negado a Exatamente, elas inserção dessas acabam pessoas. sendo, elas têm dificuldade de se inserir no mercado Sim, de trabalho, então essa atuação como profissional do sexo é uma realidade que a gente sim, realmente tem que enxergar e tem que trabalhar nessas estratégias para diminuir o risco, né? Então, assim, a gente precisa divulgar para essas pessoas. Então, todo mundo que tem contato, a gente precisa divulgar essas estratégias. Algumas já conhecem muito bem o serviço e usam e fazem uso dele. Mas a gente sabe aí de toda a vulnerabilidade, né? Da escolaridade um pouco mais baixa, dessas coisas, então isso dificulta um pouco o acesso. Então, assim, a gente precisa tentar orientar o tempo todo, porque realmente o risco a exposição ela é maior para essas sim. pessoas. E tem algum trabalho nesse sentido que é feito para tentar sensibilizar e atingir essa população que está à margem, que precisaria, mas que não acessa? Não, eu acho que isso é que falta, Paula, na verdade. Assim, nós, enquanto serviço público, eu estou Sim, dizendo, sim, eu, farmacêutica inserida no serviço sim. que faz esse tipo de atendimento, a gente não tem, eu não tenho esse alcance, sabe? Assim, a não ser pelas estratégias que eu faço fora do serviço. Né? Então, assim, e quando as pessoas chegam, o que eu faço é tentar dar o meu melhor em relação a informar, sabe? Em informar, em mostrar que elas podem ser atendidas do mesmo jeito que todo mundo, que não existe diferença no atendimento, e eu acho que isso tem que ser de todos os profissionais. Infelizmente, a gente sabe que tem casos ainda de profissionais que tratam as pessoas de forma diferente, Sim. então, para mim, não faz diferença alguma. Então, eu acho que a gente tem que acolher bem essas pessoas, porque entre elas conversam, né? Então, se elas se sentem acolhidas e sentem que estão mais protegidas, elas vão orientar outras pessoas que convivem e vivem com elas a procurarem os serviços. Então, eu acho que esse é o grande link que a gente tem. Essas micro-revoluções que são possíveis, né? De como que uma pessoa Exatamente. passa a ser transmissora de informação para outras cinco, e aí quando a gente percebe, Esse, a gente eu conseguiu acho que multiplicar. esse aí é o boca a boca que a gente fala hoje, que não é só boca a Sim, boca, é o WhatsApp, né? E tal, sim. é um boca a boca que está muito Está maior, né? facilitado hoje. Muito, muito facilitado. Então, assim, é isso que a gente precisa fomentar, sabe? Assim, cobre os seus direitos, assim, e aí eu vou até fazer um desabafo, que é cobrar os seus direitos, mas com respeito, sabe? É respeito mútuo, porque muitas vezes a gente, enquanto profissional de saúde, também sofre um desrespeito, porque eu acho Sim, que às vezes a pessoa já está tão calejada pela vida que ela já chega pra gente com uma atitude e que às vezes tem dia, eu me cobro isso também, às vezes tem dia que eu tô ok, bem emocionalmente, e consigo não entrar naquela vibe, sabe? Assim, de grosseria, de não sei o quê. E tem dia que você não tá bem, e você tá sim. numa TPM danada, e você tá estressada, cansada, com algum problema, e que você acaba se desgastando com algumas situações. Então, eu acho que a gente precisa também enxergar que o profissional que está ali atendendo, ele também tem as demandas dele, né? E ele Enquanto ser também, humano enquanto também, ser humano, né? fora da questão Tem aquele profissional. dia, né? Eu lembro que teve um dia que eu tava atendendo, foi muito engraçado, que a pessoa falou assim: você tá fazendo caras e bocas pra mim? Aí eu parei assim, eu falei: Jesus amado, eu não tô percebendo que eu tô fazendo caras e bocas pra ele. Não, não, eu não faço isso. E assim, então você vê a sensibilidade da pessoa e tal. E às vezes você pede até desculpa pelo que você acha que não fez, entendeu? Sim. Eu não acho que não fez, mas você pede desculpa. Então, é essa coisa do humano mesmo, sabe? Do que é humano. Então, assim, é da gente se respeitar e respeitar os limites um do outro e as características um do outro, né? Para que a gente possa ajudar, se ajudar.
Sim, efetivamente. Efetivamente se ajudar. Excelente, excelente. Já tem a questão do próprio estigma mesmo, né? Quando a pessoa chega ao serviço, que pode ser o estigma dela mesmo, de uma construção errônea sobre como Uhum. funciona, como que vai ser o processo posterior àquela entrada, assim. Então, É de achar, né, que para conseguir eu preciso gritar, que para conseguir eu preciso brigar, né? Porque ela já vive isso, né? Então a gente fazer a desconstrução disso, eu sei que é sim, complexo também, que no né? serviço é um lugar de acolhimento, é um lugar de abraçar Isso. aquilo e resolver as questões. Aham, é isso. Excelente. E como que funciona, Simone, essa triagem para saber se vai precisar de uma aderência ao tratamento ou não? E aí acredito que essa pergunta ela seja no sentido do PEP, talvez. Hum, Não sei, Como a que é a triagem no PEP. serviço de saúde? Fui exposta ou Tive uma exposição de risco, vamos sim, supor. É isso. Tive uma sim, exposição de risco. Aí a pessoa chega, ela primeiro vai ser encaminhada para o teste, para a testagem. Tá? Por quê? É aquilo que eu falei lá nos slides. Eu preciso saber qual é a minha condição serológica antes daquela exposição. Né? Então eu preciso saber se antes daquela. E outra coisa, se eu faço, aí a gente já faz lá, teste HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, ou seja, já faz 4 testes para infecção sexualmente transmissível. Super importante isso, sim, né? Então eu já tenho a oportunidade ali, se dá uma sífilis reagente, por exemplo, de encaminhar essa pessoa para tratamento. Né? Então a gente aproveita para fazer tudo. A não ser que a pessoa se recuse, porque é um direito a pessoa se sim, recusar, não quero fazer. Mas se ela se recusa a fazer o de HIV, ela não tem acesso à PEP, porque eu não tenho como fornecer o medicamento sem saber o status sorológico dela. Então ela, né, assim, mas os outros, ela querendo, ela vai ter acesso. Então, faz os testes, recebe os resultados por um aconselhador, que é uma pessoa que vai entregar, não vai só entregar esse resultado, vai entregar esse resultado e vai aconselhar, e vai avaliar, né, qual é a melhor estratégia para aquela pessoa. Às vezes tem algum detalhe que a pessoa conta e que é importante, né, para esse aconselhamento. E aí, se aquela exposição se caracteriza como uma exposição de risco ao HIV, ela é encaminhada para uma consulta com o infectologista que prescreve o medicamento, faz o pedido dos exames, e aí então ela passa na farmácia para pegar os medicamentos. Então, para PEP é isso. Para PrEP é completamente diferente. Então, você se inscreve para essa estratégia, aí você passa por consulta, exame, acompanhamento, recebe o medicamento e tem que continuar acompanhando. Então, são estratégias que funcionam de forma bem diferente. sim. E tem algum critério, assim, fazer a inscrição para a PrEP, por exemplo, garante que depois de todo esse processo a pessoa vai receber o coquetel? Hoje a PrEP, hoje, não, porque aí ela está se inscrevendo por quê? Porque ela é uma pessoa que se encaixa naqueles critérios de maior vulnerabilidade, né? Sim, Então, hoje existe uma fila, sabe, Paulo? Então, assim, não é uma estratégia que está com quantidade de tratamentos liberadas, tipo assim, para todo mundo que quer e para todo mundo que precisa. Então, o número de tratamentos, ele veio fixo, entendeu? Tipo assim, 250 tratamentos para o Hospital Eduardo de Menezes, eu ah, estou sim, chutando, tá? sim, sim, 150 tratamentos, hoje a gente só tem no Eduardo e no CTR, né? Que é no Hospital das Clínicas. Então, por exemplo, lá no nosso serviço, que é no CTA, no Sagrada Família, a gente não tem PrEP ainda. Então, você vê que pega uma cidade como Belo Horizonte, né? Numa capital do tamanho de Belo Horizonte, a gente tem 2 serviços que fornecem PrEP só. Então, a gente vê que no Brasil é uma estratégia que foi implementada, mas que ainda não atingiu ainda, talvez, a amplitude que necessite mesmo. E de pensar também, você falando isso, como que é importante ter essa educação, essa informação de entender que se o serviço ele já é reduzido, se for parar para pensar, Belo Horizonte é grande, tem uma população considerável e só 2 serviços. Então, não vai atender todo mundo. Então, em Não. quais circunstâncias eu vou me inscrever para aquilo? É de fato necessário? Existem Aí outras formas de tentar, né? existem. Eu acho que para algumas pessoas, sim. É, Aí eu estou me colocando no lugar. Eu acho que você ter essa empatia de se colocar no lugar do outro é fantástico. Mas aí agora eu estou sendo muito sincera. Sim, Se eu fosse uma pessoa que tivesse uma parceria soro-discordante, ou seja, que vivesse com alguém
com uma pessoa que vive com HIV e eu não. E aí, quando você fala assim, a pessoa usa o medicamento direitinho, trata, ela não vai transmitir. Só que aí eu estou colocando a minha segurança na mão do outro. Eu dependo do outro tomar o medicamento. Existem parcerias, existem relacionamentos que permitem esse tipo de confiança. Sim, Existem relacionamentos que não. Então, assim, não cabe a mim julgar a pessoa querer usar a PrEP numa parceria sorodiscordante, entendeu? sim, Então, assim, então é muito difícil você falar assim, não, você não se encaixa nessa estratégia, sabe? Assim, a não ser que seja muito claro. E aí a pessoa tem que ver também que ela está se expondo a um medicamento, sem ter a presença do vírus no organismo dela, né? Que ela está se expondo à toxicidade, reações adversas. Então, ela precisa estar alerta em relação a isso também. Então, é uma estratégia importante. E outra coisa, o uso da PrEP é só para HIV. Aí, se ela abre mão do uso do preservativo, a gente tem aí todas as outras infecções sexualmente sim, transmissíveis. Pega uma hepatite e ela tá aí com um tratamento complicado aí de hepatite, não é fácil. Assim, hoje é mais simples, o tempo é menor, mas requer, né, cuidado e tudo mais. Então, ela tem que pensar que não é só o HIV. Então, a PrEP sim, é só para o HIV, sim. né? Muito importante, até mesmo por esse surto que você traz mesmo, de falar de como que os casos de pessoas que estão em contato com a sífilis e gonorreia têm aumentado, né? De pensar Muito, como que está se dando esses muito. processos, dessas relações. Exatamente, assim, então, e tem aumentado, assim, chega a ser meio assustador, sabe? Assim, o número de pessoas em tratamento de sífilis e a resistência desses agentes biológicos que provocam, né, essas infecções, a gonorreia, por exemplo, a gente tem tratamentos que não funcionam mais, e aí é por conta que a gente tem aí essa questão da resistência a antibióticos mesmo, que vem de uso incorreto, né, de uso abusivo. Então, é tudo isso que a gente precisa pensar quando eu falo que é uma estratégia combinada, então talvez eu possa estudar uma outra forma que não seja, por exemplo, a PrEP para poder fazer a minha prevenção. Então, talvez procurar o serviço para uma orientação, entendeu? Para trocar ideia, Sim, ou alguém que tenha mais experiência nesse assunto. Então, qual que é a melhor estratégia? Então, a pessoa pensar mesmo, para mim, qual a melhor estratégia que se adequa à minha vida, minha né? realidade, A minha realidade. E aí conversar sobre isso. Então, assim, nós somos todos vulneráveis. Então, eu falo, aponte o dedo àquele que não é vulnerável, né? sim, Assim, levante a mão àquele que não se considera vulnerável, a pessoa provavelmente vai estar errada, assim. sim, com certeza, Então, no meu ponto de vista, dificilmente ela não será vulnerável. sim, Então, assim, existe só categorias de exposição maior, mas vulnerável todos nós somos, sim, né? perfeito. E em relação a álcool e outras drogas, eles prejudicam o efeito da PrEP? Tem alguma construção Ó, sobre? assim, existem vários trabalhos que falam sobre o uso de álcool. Bem, quando a gente fala do álcool sem uso abusivo, que eu falo assim, aquela pessoa que é super dependente, que a vida dela fica comprometida pelo uso abusivo do Sim, álcool, aí seja do álcool ou seja de outras drogas, não faz diferença. Essa pessoa, ela tem mais dificuldade de conduzir qualquer tratamento de saúde na vida dela. Entendeu? Porque ela acaba dando prioridade na vida dela ao uso abusivo daquela substância, independente de qual ela seja. Então, tem as questões de reações com os medicamentos, no próprio corpo dela tem. Mas a principal questão que mais me preocupa é o autocuidado. Então, a pessoa, se ela usa a droga, ela não lembra de tomar o medicamento, sim, ela não lembra de horário. Então, esse autocuidado está todo comprometido. Se está comprometido, ela não vai fazer o tratamento direito, né? E realmente não faz. A gente vê isso, que o índice de abandono, de má adesão dessas pessoas, ela é muito maior. A gente tem um índice de abandono, de uma adesão muito maior nessas pessoas, nesse grupo de pessoas, né? Aí, quando é o crack, então realmente é uma realidade que pra gente é muito difícil. Essa pessoa normalmente está morando na rua, e na rua ela perde o medicamento dela. Então, eu já tive circunstâncias, por exemplo, aí eu tô falando em relação ao tratamento do HIV. Essa pessoa nem vai sim. procurar PEP e PrEP. Entendeu? Essa pessoa normalmente não vai nem ser uma pessoa que vai procurar o serviço. Ela raramente vai procurar o serviço para essa estratégia de prevenção. Ela está tão à margem da sociedade que ela não consegue nem se inserir nesses processos. Sim.
né? Então, mas quando é uma pessoa que a gente sabe que vive com HIV, que precisa, às vezes o consultório de rua traz essa pessoa, né? O consultório de Perfeito. rua consegue fazer esse trabalho de trazer essa pessoa, e aí, mas mesmo assim é difícil, sabe, Paulo? Não é uma coisa fácil. Já aconteceu da gente, as outras farmacêuticas que trabalham lá comigo, e tudo, da gente ter que não entregar o medicamento todo dessa pessoa, por exemplo. Ela ir lá e buscar um medicamento semanalmente. Então, eu marcar um dia da semana. Teve um paciente, um usuário nosso, que eu acompanhei ele por muito tempo, assim, e era mais grave ainda que ele era usuário de insulina. Já pensou que usar insulina na rua, né? Então, assim, na verdade, ele acabou falecendo mais por complicações do diabetes propriamente do que do HIV, né? Sim. É lógico que a presença das duas piorava mais a situação. Mas, então, assim, a gente precisa ter um olhar diferente para essa população, né? Se eu entrego o medicamento todo, o frasquinho cheio para essa pessoa, e aí o outro rouba o remédio. Né? E é um medicamento caro, que não tem como chegar lá e você falar assim, o fulano roubou meu remédio. Então, eu tenho que pensar Isso em outras demais. estratégias, né? Para poder atender. Então, é o olhar individualizado mesmo. Isso é perfeito demais. Arrepiando só de ouvir, sabe? É isso. O sistema ele traz a universalidade, mas quando você fala da equidade, eu consigo ver muito isso na sua fala, sabe? De pensar que talvez não esteja dentro do que o sistema prevê, porque no caso a pessoa ela vai ter o medicamento para um uso maior, mas talvez a sensibilidade da Com profissional de certeza. entender, olha, aquela pessoa não seria interessante dessa forma. Como que eu posso intervir ali naquela realidade especificamente? Então, assim, são muitos detalhes. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que acompanha com a gente que teve um pouco de transtorno, assim, cognitivo pelo HIV mesmo. E aí eu percebi, a médica me procurou e falou assim, olha, fulano, tem como se ajudar? Eu tive que montar um esqueminha, foi tão engraçado, sabe? Que aí eu fazia, porque aí eu falava assim, olha, todo dia você vai tomar o medicamento e fazer um xizinho aqui, no dia. Faz um xizinho de manhã. Aí você olha, já tem o xizinho, já tomei, porque ele não lembrava se ele já tinha tomado ou se ele não tinha tomado o medicamento. Sim. Menina, mas o trem deu tão certo, mas tão certo que eu fiz assim durante uns 6 meses, aí depois não precisou mais, sabe? Assim, eu mesma fazer e ele mesmo já conseguiu melhorar. Eu acho que melhorou até a questão da memória também, sabe? Sim. Assim, eu acho que foi trabalhando essa questão da memória. Então, assim, a gente precisa, e às vezes são estratégias simples, são coisas muito básicas que você faz. E para mim, sinceramente, eu penso o seguinte: se você impacta a vida de uma pessoa só, tá ótimo. Sim, com certeza. Eu tenho fama de brava, sabe, Paulo? Tem muitas pessoas que frequentam o CTA que falam, nossa, aquela farmacêutica é brava. Eu sou brava mesmo. Brava no sentido de que eu fico cobrando para usar algo para tratar direito, que eu fico cobrando para fazer exame, que não sei o que, e eu sou brava mesmo, mas eu sou brava para poder ajudar, e às vezes a pessoa não Isso. entende isso, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Eu falo que eu sou brava igual mãe, igual eu sou com os meus meninos, eles sabem, então é meio que Cobrando lá, mas mãezona, pro assim. bem do paciente. Exatamente, exatamente. Mas eu sei abraçar também, né? Então a gente tem que saber a Importante hora de também. cobrar, né? Então, por exemplo, nessa questão agora da pandemia, o Ministério da Saúde, é até bom a gente falar sobre isso. O Ministério da Sim. Saúde liberou que a gente possa fornecer 3 meses de medicamento para as pessoas que estão em acompanhamento do HIV. Ah, fantástico, fantástico. Mas eu posso dar 3 meses para todo mundo? Não. Sim. Como é que eu entrego 3 meses de medicamento para uma pessoa que confunde os comprimidos? Se eu entregar 3 meses de medicamento para ela, ela vai tomar tudo junto. Sim. Então eu sempre falo, e aí é um trabalho que você faz, porque eu não estou lá para dispensar o dia inteiro. É uma sensibilização que você faz com as colegas que trabalham com você. Olha, e aí pergunta se acha que esse paciente tem perfil para receber, né, medicamento para tanto tempo. Isso vai ser bom para ele ou isso vai ser ruim? O que vai colocar ele mais em risco? Ter que vir aqui buscar ou levar esse monte de comprimido para casa? Sim. Né? Então, a gente precisa ver que, às vezes, até as estratégias que são para melhorar o acesso, para uns melhora, para outros não. Não necessariamente funciona. E de pensar essa equipe também alinhada Com para poder pensar certeza. como é para cada indivíduo.
Como que eu trabalho com uma equipe que atende pessoas que vivem com HIV e que não sabe o que é HIV? E que não sabe como que aquele remédio funciona. E que não sabe qual é a importância de tomar aquilo direito. Eu falo que as meninas já estão com o discurso tão bem treinado, sabe? Que ela fala assim, você não está tomando remédio direito, você está atrasando. Eu fico, olha, assim, me dá um orgulho, sabe? Me dá um orgulho, o discurso já está todo assim, todo alinhado mesmo, sabe? E é isso que a gente precisa fazer mesmo. Fazer a diferença, né? Tentar fazer a Sim, diferença. sim, com certeza. Acho que uma pergunta para o fechamento, assim, que ela traz muito isso, em relação ao futuro do tratamento. Existem novas possibilidades pensadas? Como Sim, está isso? sim, muitas novas possibilidades, assim, eu acredito, sabe? A gente tem essa classe de medicamentos que a gente usa hoje para início, chama inibidores de integrase, tá? Que é o dolutegravir, que é o mesmo que a gente usa para PEP. É um medicamento que é uma classe que está evoluindo. Então, por exemplo, está sendo testado o cabotegravir, que é um medicamento injetável. Está sendo testado tanto para PrEP quanto para o tratamento. Então, pensa se eu puder aplicar uma injeção, obviamente que o usuário aceitou escolher, aceitou aquele tratamento, né? E aí é uma injeção mensal. Ele vai lá, toma aquela injeção, vai para casa, não precisa tomar mais nada. Olha como que eu garanto a adesão. Sim, Como que eu melhoro a vida desse paciente que ele não precisa ficar pensando o mês inteiro. Então, o tratamento ele evoluiu muito nesses últimos anos e ele continua evoluindo. E a pesquisa para cura, eu não acredito nessa conspiração aí, desse negócio de que já sabem da cura, eu não acredito que eu vou a tudo quanto é palestra, eu vou a congresso, eu estudo tudo que eu posso, então o que eu vejo é que há uma busca e que essa busca está incessante, então eu acho que novas coisas vão surgir aí para frente. E eu tenho sempre esperança, sempre. sim. E de entender que é construído ao longo do processo, né, da adesão das pessoas, de entender como que vai funcionar, a gente precisa de uma amostragem para poder fazer essa avaliação. Nossa, é Então, muito assim, pensar numa complexo. teoria de conspiração sem ciência, sem fundamento, Não seria faz nenhum lindo, sentido, faz mas nenhum não existe, sentido. né? Não É. é possível. Tem muita gente trabalhando aí arduamente na linha de Muita frente também desse gente. processo para que isso seja Muita possível. gente. Muita gente. Eu tenho, Simone, assim, muito orgulho, assim, de tá vendo isso tudo. Eu falo que tô meio dinossauro, assim, né? Vi lá atrás e tô vendo tá agora e tá muito acompanhando todos bom. os processos, olha, e aí a gente já marca live futura para a gente falar das Com novidades certeza. também. Vamos falar, com Just certeza. Foi um Love prazer. está aí disponível para te ouvir, foi maravilhoso esse momento, essa troca Passa riquíssima. rápido, né? Muito obrigada, viu? Para todo Sim, mundo. sim. Uma Beijo. coisa que disseram, inclusive, eu afirmo e estou aqui para reforçar que esse bate-papo é de utilidade pública. É muito importante que a gente dissemine esse conhecimento, que a gente passe essa informação adiante, porque ela precisa de fato atingir mais pessoas e a gente pode ser multiplicadores. Simone, só elogios para você. Maravilhosa Obrigada, meu demais. bem. Muitíssimo obrigada. Por favor, Obrigada. volte sempre que Sim, possível. pode convidar que a gente volta, Pode deixar que tá? com certeza o convite volta. Pessoal, vocês já estão até fazendo aí, que eu estou Beijo. percebendo. Fazer o nosso momento Just Love, clicar no coraçãozinho para subir vários corações coloridos para essa maravilhosidade que a gente ouviu da Simone. E é isso. Eu acho que o que fica, né, assim, principalmente de tudo que a gente construiu, de como que a educação e a informação, somado à empatia, a esse lado humano, pode de fato salvar vidas e fazer Com diferença para a certeza. vida das Com pessoas. certeza. Muito amor Excelente. pra você, gente. Com Muito Deus, tá? obrigada, viu? Pessoal, terça-feira voltamos às 20 horas para a nossa live. A gente vai falar sobre literatura LGBT+. Quem puder Delícia. participar conosco, sejam todos bem-vindos. Muito boa tarde, obrigada pela Boa participação, tarde. pelas interações. Simone, obrigadíssimo. Beijo, tchau, Obrigada. tchau, Com pessoal. Deus. Tchau, tchau. Tchau.